Olá, sejam bem-vindos ao grupo de estudos Anjos de Luz. O tema do grupo de estudos hoje é a segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 15, intitulado Dos Médiuns Escreventes ou Psicógrafos. Eu sou Luana, palestrante do grupo Anjos de Luz. Peço licença a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Achaterian, representado por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Você que ainda não conhece o Grupo Anjos de Luz, vamos nos apresentar. O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano através de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e dos animais. A assistência espiritual é feita através de tratamentos disponibilizados no site. Cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para casa, oração para o animal e oração para o tutor. Os tratamentos são gratuitos, complementares e não dispensam acompanhamento com o médico. Acompanhe a programação online divulgada todo o início do mês nas redes sociais. Mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo, amo a todos. Sou grato, estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz, eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Então, a segunda parte, capítulo 15 do Livro dos Médiuns, intitulados Escreventes ou Psicógrafos, Kardec começa no item 178, informando-nos que de todos os meios de comunicação, a escrita manual ela é a mais simples e a mais cômoda porque é o meio mais completo. Por esse meio é que nos é permitido estabelecer relações tão continuadas e regularidades com a espiritualidade como a que existem entre nós mesmos, espíritos encarnados. É por esse meio também que os espíritos revelam sua melhor natureza ou o seu grau de aperfeiçoamento ou inferioridade, porque eles revelam os mais íntimos pensamentos e nos permitem julgar com a razão, bem como apreciar o valor das suas ideias. Para o médium, dentre todas as faculdades, essa é a mais suscetível de se desenvolver segundo o exercício, conforme nos informa Kardec. Nesse capítulo, ele avança para nos fazer as distinções entre médiuns mecânicos, intuitivos e semimecânicos. No item 179, ele vem trazer-nos sobre os médiuns mecânicos, para nos dizer que esses médiuns, a ação do espírito acontece diretamente sobre a mão desse médium. No primeiro parágrafo, ele faz um paralelo com os fenômenos de efeitos físicos trabalhados e entendidos nos tópicos anteriores. Aqui ele vem dizer que, assim como eles agem, os espíritos agem diretamente sobre os objetos e a matéria, o mesmo pode se dar com a mão do médium psicógrafo ou escrevente. Então, o que ele vem dizer? Que da mesma forma que o lápis obtinha como ponto de apoio cestas e pranchetas, o lápis também pode ser colocado na mão do médium e a mão do médium servir como ponto de apoio para que, com a ação dos espíritos, esse lápis possa se mover bem como a sua mão. Então, ele vem dizer que muitas vezes a mão se agita, né, convulsivamente, batem na mesa de modo colérico, ainda quando o médium está possuído da maior calma e se admira de não ser senhor de si. Ele nos alerta que quando acontecimentos como esse ocorrem, isso denota espíritos de baixa inferioridade, porque espíritos superiores, eles são calmos, dignos e benévolos, e quando nós não os escutamos convenientemente, eles se retiram e deixam que outros assumam o seu lugar. Então, por esse meio, né, assim como acontece nos fenômenos de efeitos físicos, o espírito ele pode exprimir diretamente as suas ideias. Então, ele diz, quer movimentando o objeto,
aqui a mão do médium serve de simples ponto de apoio, quer acionando a própria mão do médium. E nesse mérito ele avança para depois tratar desses médiums passivos ou chamados de mecânicos. Ele vem dizer que quando isso acontece, esse médium ele toma essa postura de passividade, ele não tem a menor consciência do que ele está escrevendo. E ele é tomado por uma inconsciência absoluta. A forma de ação, neste caso, do espírito sobre a matéria ou sobre a mão do médium, quando ele está em profundo estado de passividade, ela se dá de uma forma diferente, como aquela que acontece nos fenômenos de efeitos físicos, como aquela que acontece quando a mão do médium é só um ponto de apoio e o espírito age diretamente sobre a matéria. Neste caso, para que o médium entre nesse estado de passividade profunda, ele dissocia-se psiquicamente, afrouxando as cadeias fluídicas que o prendem ao corpo físico e, consequentemente, permitindo que, através da ligação fluídica perispírito com perispírito, ou seja, do seu perispírito com o perispírito do espírito desencarnado, este ligue-se aos centros psicomotores espirituais e possa comandar, ainda que momentaneamente, os centros motores do médium, o próprio corpo. Então, ele pode gesticular, ele pode falar, mas aqui no caso, como nós estamos falando dos médiums psicógrafos ou escreventes, ele toma a mão do médium para escrever. Sempre, claro, sob o controle ascendente deste médium. Então, neste caso, a ligação ela acontece fluidicamente nos centros psicomotores, né, espirituais, e por esta forma é que o espírito age sob a mão do médium, através das ligações das cadeias fluídicas que se estabelecem entre os dois. Aqui, dado o grau de passividade profunda e da total inconsciência, o espírito se serve, então, do aparelho orgânico do médium, que age de forma mecânica. A Kardec vem nos dizer, então, que essa faculdade ela é muito preciosa, porque através dela não nos permite estabelecer qualquer dúvida ou dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Então, ele avança para os médiuns intuitivos e no tópico 180, ele vem dizer que a transmissão do pensamento nessa modalidade mediúnica, ela se dá por meio do espírito do próprio médium, ou seja, na verdade, da sua alma, né? Porque aqui nós estamos falando de um espírito encarnado. Então, a alma do médium ela é tomada por esse impulso, a própria alma do médium dirige a mão e esta dirige o lápis. O espírito livre, ele não substitui, ainda que momentaneamente, a alma do médium, como acontece na passividade mecânica da psicografia, tá? Aqui, o médium, embora domine a alma ao seu malgrado, a passividade ela não é inteira ou profunda. Então, o médium ele precisa receber o pensamento do espírito livre para depois transmitir. Então, ele tem consciência do que escreve, embora ele não exprima no papel o seu próprio pensamento. Então, é a esses médiums que Kardec chama de médiums intuitivos. Aqui, como forma de distinção, ele vem nos dizer que é possível distinguir o pensamento do próprio médium do espírito comunicante, porque esse pensamento ele nunca é preconcebido. Ele nasce à medida que a escrita ela vai sendo traçada à diferença de uma ideia que ela se forma antecipadamente. E que, inclusive, essa ideia que é transmitida, ela pode estar fora dos limites de conhecimento e capacidade desse médium. Então, enquanto no médium mecânico ele age conforme uma máquina, o médium intuitivo, ele age conforme faria um intérprete. Então, para transmitir o pensamento, ele precisa compreendê-lo, apropriar-se dele de certo modo para depois traduzi-lo fielmente a que o espírito quer dizer. O pensamento não é dele, apenas lhe atravessa o cérebro, ele decodifica e traz a ideia do espírito comunicante. Ele avança
E no item 181, ele vai falar dos médiuns semimecânicos. Então, ele diz, olha, no médium mecânico, o movimento da mão independe da vontade do médium, até porque ele está inconsciente, e quando consciente, aí é um fenômeno de efeito físico, então a ação é direto na matéria. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo, porque ele está completamente consciente, ele precisa interpretar para depois escrever. E no médium semimecânico, ele vem nos dizer que essa mediunidade, ela participa de ambos os gêneros, porque ao mesmo tempo que ele sente um impulso dado à mão, ao seu malgrado, ele também tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. E nesse último tópico, ele vem fazer ainda uma distinção sutil quanto aqui à consciência entre as três modalidades. Então, no primeiro, no mecânico, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, o pensamento precede o ato da escrita. E no terceiro, o pensamento acompanha a escrita. E aí ele nos diz que essa última modalidade, que é a mediunidade semimecânica, os médiums são mais numerosos. Ele avança e no item 182 ele vem falar dos médiums inspirados ou involuntários. E ele vem dizer que o médium inspirado ou involuntário é todo aquele que, tanto no estado normal como no de êxtase, ele recebe, pelo pensamento, comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas. E que essa mediunidade ela pode ser incluída na categoria dos médiums inspirados. Então, ele diz que, como se vê, ela forma uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta aqui, ela é muito menos sensível, porque no médium inspirado, como nós estamos abordando agora, é ainda mais difícil, por conta dessa menor sensibilidade, distinguir o pensamento que é do médium do pensamento que lhe é sugerido. O que caracteriza a mediunidade inspirada é essa espontaneidade, tá? Sobretudo um pensamento que é desse gênero, que é intuído, que atravessa o pensamento daquele cujo pensamento ou ideia não foi gerada por ele mesmo. Então, ele vem dizer que essa inspiração, ela vem tanto para o bem quanto para o mal, mas principalmente, predominantemente em nossas vidas, ela surge para o bem quando espíritos familiares que nos amam, os espíritos protetores, vêm nas diversas circunstâncias da vida nos orientar diante das resoluções que nós precisamos tomar. Então, ele vem nos dizer que, sob esse aspecto, todos nós somos médiuns conforme o próprio conceito de mediunidade, porque não há quem não possua um rudimento da mediunidade em si. Não há quem não possua espíritos protetores, familiares, amigos, que queiram o seu bem e que nas circunstâncias da vida não possam vir intuir para que as nossas resoluções sejam positivas diante dos desafios. Ele pontua mais que nós podemos, muitas vezes, com fervor e confiança, invocar essas figuras e que ficaríamos muitas vezes admirados das ideias que nos surgem como que por encanto, e que evidentemente não são nossas, porque se fosse bastasse a cada um de nós ir lá e consultá-la diante dos desafios, o que não acontece. Então, ele avança também, mais uma vez, para nos dizer que existem ainda dentro dessas categorias pessoas que, sem serem dotadas dessa inteligência fora do comum e sem saírem desses estados, do estado normal de lucidez, elas têm esse relâmpago de lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente não habitual essa facilidade de concepção, de ideias e de elocução, e que, em certos casos, até o pressentimento de coisas futuras. E ele diz que nesses momentos elas dizem que estão inspiradas e assim o fazem de forma acertada, porque é aí que as ideias abundam sob esse impulso involuntário que elas desconhecem, mas que com certeza é uma inteligência superior que vem acudir o nosso espírito. De uma forma contrária ou a contrastar, ele também informa que existem
espíritos de gênios de todas as espécies, como os artistas, os sábios, os literários, e que, sem dúvida, são espíritos adiantados e capazes de compreender por si mesmos grandes coisas. E que, por essa razão, alguns espíritos ainda mais evoluídos se utilizam deles quando querem executar certos trabalhos. Então, eles lhes sugerem certas ideias necessárias para que eles, compreendendo com mais precisão, possam trazer essas ideias ao mundo. Então, muitas vezes, esses espíritos de grande gênio, além de saberem por si mesmos, podem atuar como médiums sem os saberes. E ele fala, tanto que alguns têm essa vaga intuição de uma assistência estranha. Então, Kardec, ele avança e faz algumas perguntas à espiritualidade sobre a mediunidade de inspiração, para que alguns pontos e algumas questões possam ficar claras. Então, ele vem dizer que qual seria a causa primária da inspiração? E aí, a espiritualidade vem dizer que o espírito que se comunica pelo pensamento. No item B, ele, através da pergunta e a resposta, nos deixa claros que a revelação das grandes coisas não constitui o objeto único de uma inspiração que acontece, mas que a inspiração ela se verifica, nas mais das vezes, nas coisas mais corriqueiras e comuns das circunstâncias da vida. Às vezes para nos livrar de um perigo, para nos aconselhar, como nós vimos anteriormente. Então ele avança no item C para perguntar se um pintor, um músico, por exemplo, eles poderiam, nos momentos de inspiração, serem considerados como médiums. E aqui é interessante que nós conseguimos extrair pelas respostas dos espíritos tanto um conteúdo anímico quanto um conteúdo mediúnico. Por quê? Porque os espíritos vêm esclarecer que esses pintores e músicos, nesses momentos, né, que eles estão realizando as suas atividades, a alma deles se torna mais livre, como que um pouco mais desprendida da matéria. E por essa razão, eles recobram parte das suas faculdades enquanto espíritos imortais. Então, nesses momentos, a inspiração vem do seu arcabouço, de tudo aquilo que ele já conquistou através das existências. Então, nós temos uma inspiração de conteúdo anímico, porque são aquisições e propriedades da própria alma, e é de lá que ele retira. No entanto, por eles estarem em um estado mais livre, de maior independência, igualmente, mais facilmente, eles podem receber comunicações de outros espíritos que os inspiram. E é nessa situação que esses músicos, pintores, eles podem ser considerados médiums quando vêm trazer ao mundo, por comunicação de uma inteligência estranha, a eles conteúdos. Kardec avança, conclui as perguntas e vem trabalhar agora os médiuns de pressentimento no item 184. Aqui no item 184, ele vem dizer que médiuns de pressentimento são aqueles que têm uma intuição vaga das coisas futuras. E que algumas pessoas, elas têm essa capacidade mais ou menos desenvolvida como sendo uma espécie de dupla vista. Essa espécie de dupla vista é o que lhes permite entrever as consequências das coisas futuras e a filiação dos acontecimentos. Ou seja, dotados também desse maior grau de liberdade, essas pessoas conseguem ver as consequências das coisas atuais e a filiação desses acontecimentos sempre em relação ao futuro. Quando isso acontece, quando o espírito encarnado ele já é dotado dessa liberdade, dessa dupla vista, nós aqui também estamos diante de um fenômeno anímico. Mas aí no final ele vem dizer que muitas vezes também é resultado de comunicações ocultas. E é neste caso, e sobretudo neste caso, que se pode dar a eles o nome de médiuns de pressentimento, que constitui uma variedade de médiuns inspirados. Então, quando dotados dessa liberdade, recebem essas comunicações ocultas, é que eles atuam como médiuns de pressentimento. E é assim que Kardec conclui este capítulo. Para fechamento, nós
começamos agora a nossa oração de bênção. Eu abençoo 2026, eu abençoo a minha vida, eu abençoo o Grupo Anjos de Luz, eu abençoo a minha casa, a minha família, eu abençoo o meu trabalho, eu abençoo tudo que tenho, eu abençoo tudo que sou, eu abençoo tudo que sinto, eu abençoo tudo que penso, eu abençoo todos os meus amigos, eu abençoo todos os meus inimigos, eu abençoo as minhas conquistas, eu abençoo o meu sucesso, eu abençoo as minhas realizações, eu abençoo a minha vida com saúde e paz. Eu abençoo a minha vida com abundância. Eu abençoo a minha vida com prosperidade. Eu abençoo a minha vida com luz e bem. Eu abençoo a minha vida com alegrias. Por todas as bênçãos recebidas, eu agradeço e peço a Deus que abençoe a todo o planeta. Por tudo eu dou graças hoje e sempre, Dr. Helmut. Espero que tenham gostado do tema abordado no grupo de estudos Anjos de Luz, que possamos estudar sempre a fim de auxiliar a nossa compreensão, aceitação e entendimento de tudo que acontece em nossa vivência terrestre. Aguardamos você no próximo mês. Agradeço a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Achatarian, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz, orai e vigiai sempre, luz, paz e bem.